Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 25 de maio. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Final de semana esportiva, aconteceu vários jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A, e também tivemos jogos decisivos, como a final da Série A3, no qual o Votuporanguense já deu um grande passo para conquistar a taça desta divisão. E também os jogos do Paulista da Segundona, no qual o Fernandópolis empatou em casa. Para a gente começar o programa de hoje, vamos falar de Série B. E conosco para falar, tudo além do que a gente vai começar, Gil Cipriano, nosso comentarista oficial do programa Jornada Esportiva Série B, que teve jogos eletrizantes, que começaram todos na terça-feira passada, com Macaé 4-2 no Oeste e também Náutico 2-0 no Criciúma. Na sexta-feira e no sábado houveram o complemento aí dos jogos. Vitória 4, Bragantino 1, Mojimirim 1, Sampaio Corrêa também 1, América de Minas 4, Santa Cruz 1, Paraná 1, Boa Esporte Clube também 1, Paysandu 2, Ceará 1, Atlético Goianiense e Botafogo ficaram no empate sem gols, 0-0, ABC e Luverdense empataram em 1-1 e o CRB perdeu de 3-0 para o Bahia. Estes, portanto, foram os jogos da terceira rodada do Brasileirão da Série B, que constam aqui: Náutico líder com 9, o único time 100% até o momento, Bahia em segundo com 7 pontos, Sampaio Corrêa em terceiro também com 7 e em quarto Botafogo também com 7. Esses, portanto, os 4 primeiros da Série B. Os 4 últimos: CRB com 3 pontos, Bragantino também com 3, Boa Esporte com 1 e Mojimirim também com 1. Como podemos ver aí, 2 times paulistas na zona de rebaixamento no momento. Lógico, é começo de campeonato, mas já é bom abrir o olho. O Oeste, outro time paulista, está na 15ª colocação. Boa tarde, Gil. Mais uma semana, mais um programa. Vamos falar agora da Série B, Série B que vem também aí com grandes jogos. Eu gostaria que você destacasse, no seu ponto de vista, o que mais chamou a atenção nessa rodada. Muito boa tarde e estamos juntos mais uma vez. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos ligados no Canal 10. A Série B que teve início na terça, onde o que chama a atenção aí, como se citou bem, o Náutico, que é o único 100%, e o Botafogo, com o empate aí também já não é mais 100%, mas configura entre o G4, onde teve goleadas aí, como se citou, o Vitória 4-1 do Braga, o América Mineiro também 4-1 no Santa Cruz e o Macaé 4-2 no Oeste. Quer dizer, estão configurando aí, despontando algumas equipes aí, o Náutico, que é a grande surpresa aí, e infelizmente, aí, como você falou, no Z4 aí tem 2 paulistas, Quer dizer, precisa melhorar muito os paulistas aí, inclusive o Mogi não vem numa campanha boa, com 2 derrotas, conseguiu empatar em casa com o Sampaio. Precisa tomar muita atenção aí, porque é um campeonato muito difícil, longo, e se ele não conseguir somar pontos em casa, aí pode ter dificuldades na sequência do campeonato. E já vou falar a próxima rodada, só os paulistas, tem Braga e América Mineiro na sexta, e o clássico paulista Oeste e Mogi no sábado. Então, como eu disse aí, essas equipes paulistas aí não vem tendo um bom desempenho, precisa se estruturar, melhorar, porque é um campeonato muito longo e difícil. Pode ter sérias dificuldades aí no decorrer do campeonato. Com certeza, o Brasileirão da Série B aí, muito empolgante também, assim como da Série A. Os times paulistas, como citou o Gil, tem aí já um clássico pela frente entre eles, que podem aí, até deixar um em uma situação melhor e o outro numa pior. Então vamos aguardar os próximos jogos e vamos passar para vocês também nos próximos programas. Como eu citei, Brasileirão da Série B eletrizante, assim como da Série A. E o da Série A realmente vem aí com um equilíbrio muito grande, com poucos
gols nesta terceira rodada, né? Vitórias magras, mas com algumas equipes também já se despontando na tabela. Tivemos a terceira rodada, assim como na Série B, com os seguintes jogos. No sábado, São Paulo 3, Joinville 0. O jogo foi no Morumbi, às 18h30 do sábado. No mesmo horário, Vasco da Gama 1, o Internacional também 1. O Vasco que não consegue vencer, né? 3 jogos, 3 empates diante do Internacional. Dessa vez, por um lado, marcou seu primeiro gol na competição. Grêmio 1, Figueirense 0. Esse jogo foi na Arena do Grêmio, às 21 horas de sábado. No domingo, o Palmeiras jogando em sua arena, inclusive, né, teve o maior público, né, da rodada, foi isso? Sem dúvida, 37 mil pagantes. 37 mil pagantes, e o Palmeiras mesmo assim não conseguiu ser vitorioso. O Goiás surpreendeu aí, venceu por 1-0, gol contra, por sinal aí, 1-0 para o Goiás. Fluminense e Corinthians jogaram no Maracanã neste domingo à tarde, né, 16 horas, e o jogo ficou empatado em 0-0. Com direito aí a Guerreiro errar um gol incrível, mas 0-0, um ponto para cada um. O Avaí ganhou de 2-1 do Flamengo na ressacada, com um gol polêmico, né? Como todos, né, a maioria pôde acompanhar, a bola, o segundo gol do Avaí havia saído pela linha de fundo, o árbitro, né, a bandeirinha, não viu e deixou o jogo seguir com o cruzamento ali, acabou saindo o gol e dando a vitória para o Avaí diante do Flamengo, 2-1. Atlético Paranaense venceu o outro Atlético, o Atlético Mineiro, por 1-0 na Arena da Baixada. Mesmo resultado foi da Chapecoense contra o Santos, Chapecoense 1-0 na Arena Condá. Os dois últimos jogos, né, ambos às 18h30 deste domingo, Cruzeiro e Ponte Preta empataram em 1-1. Ponte Preta aí conseguindo um outro ótimo resultado, né? Havia empatado no primeiro jogo fora contra o Grêmio, venceu o São Paulo em casa e agora empatou com o Cruzeiro fora também. Grandes resultados aí da Ponte. E o Sport, que venceu o Curitiba pelo placar mínimo também de 1-0 na Ilha do Retiro, e com este resultado lidera o Brasileirão com 7 pontos. O Sport, portanto, é o líder da competição com 7 pontos. O Goiás vem em segundo com 7, né, com a vitória diante do Palmeiras, também foi a 7. O Corinthians, mesmo com empate, sem gols com o Fluminense, está em terceiro lugar também com 7 pontos. E o São Paulo fecha o G4 com 6 pontos após essa vitória aí contra o Joinville. Na zona de rebaixamento, momentaneamente, está o Flamengo em 17º, o Cruzeiro em 18º, o Figueirense em 19º e o Joinville em 20º na lanterna. Ambos os 4 times aí com 1 ponto apenas cada. E fora dela, ali logo fora, o Palmeiras, né, vem em 16º com 2 pontos e o Vasco em 15º com 3. Aí já times grandes e que já tem históricos negativos e que estão ali ainda beirando a zona de rebaixamento. Portanto, precisam urgentemente aí correr atrás do prejuízo. Gil, gostaria que você comentasse sobre esse Brasileirão da Série A, nessa terceira rodada. E assim, já o que me chama a atenção, né, são as equipes aqui que não perderam ainda na competição. Né, na série, diferente da Série B, só os líderes, né, os 4 primeiros não perderam na Série B. Já na Série A, temos o Sport, o Goiás e o Corinthians que não perderam, né? E também temos a Ponte Preta, que está em 7º, está ainda sem perder, e o Vasco da Gama, que mesmo em 15º, né, não perdeu, mas como eu citei, empatou aí 3 jogos, 3 empates. O restante já tem pelo menos uma derrota cada equipe. Então eu gostaria que você comentasse aí sobre essa equilibrada terceira rodada do Brasileirão da Série A. Essa rodada foi fundamental para o São Paulo, porque com a vitória sobre o Joinville, o time chegou no G4. Os grandes aí, como você citou, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro, ainda não venceram no campeonato. E o Vasco conseguiu fazer seu primeiro gol no campeonato. Também, como você citou aí,
essas equipes, Palmeiras, Vasco, tem um histórico aí de rebaixamento, então tem que tomar muito cuidado. Eu cito aí o Brasileirão, algumas peculiaridades que eu peguei lá, tipo assim, o Cruzeiro conseguiu seu primeiro ponto na competição e também seu primeiro gol, né? Teve o gol irregular aí do Avaí, quer dizer, a bola saiu e muito, né? Também tivemos a expulsão do técnico campeão paulista. O técnico do Santos foi expulso em Santa Catarina. Teve um clima quente no Maracanã, né? Depois dos jogos, do jogo lá, teve jogadores do Cruzeiro, do Fluminense, do Corinthians lá, estava meio tenso. E também, como citamos aí, pela segunda vez, o maior público da rodada teve novamente no Allianz Parque, né? 37.337 pagantes. E o Palmeiras também, que não consegue vencer. Só que essa lua de mel aí, Palmeiras e torcida, eu acho que está chegando ao fim já. A torcida já não aguenta mais, o time não vem demonstrando futebol bom. Apesar que nesse jogo aí, o goleiro Renan do Goiás foi fundamental para a equipe esmeraldina. E o Goiás veio retrancado, como disse o Hélio dos Anjos, jogou por uma bola e conseguiu, né? Uma bela jogada lá do Bruno lá que, nossa, quebrou várias pessoas do Palmeiras lá. E outra peculiaridade também que tivemos aí foi os protestos. Teve no Morumbi e a homenagem no Maracanã. Tivemos uma homenagem para o craque Rivelino e pelo ciclista lá, o Jaime Gold, que foi morto na Lagoa Rodrigo de Freitas. O campeonato, apesar de estar só na terceira rodada, né, Valdinei, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Tem certas equipes aí que já vão mostrando uma certa fragilidade dentro do campo. Exatamente. Equipes grandes aí, porque mesmo, vamos citar, o Cruzeiro aí que sempre veio bem, sempre veio participando de Libertadores, nunca fez uma campanha modesta assim no início do campeonato, mesmo participando de Libertadores. O Palmeiras também e o próprio Vasco. Agora o Flamengo aí é sempre essas coisas, é reconhecível também no campeonato, tem que abrir muito ouro essas equipes aí, porque como a gente acompanha sempre o início do campeonato, você tem que somar pontos, que é uma competição longa, difícil e complicada. Se não abrir o olho aí, é sério candidato aí a ficar novamente na disputar a Série B o ano que vem. Viu, Ju, eu gostaria até de ver com você aqui até uma observação, o Vasco e a Ponte Preta. O Vasco não, quer dizer, o Sport, né? O Sport e a Ponte Preta, né? O Sport é o líder. Vem fazendo o seu dever de casa, né? Vem, pelo menos aí, venceu 2 jogos, empatou 1, está na liderança. E a Ponte Preta, por mais que esteja aí, né, não está tão bem colocada como os demais, está apenas em 7º, mas também está invicta. Eu acho que são 2 times que vêm pelo menos me chamando a atenção, não sei você. Não, eu concordo com você, Valdinei. Se for ver aí, como você falou, o Sport, 2 jogos, venceu os 2 jogos na ilha. E no jogo contra o Flamengo, lá também no Maracanã, está vencendo por 2-0 e empatou. Mas poderia ter uma sorte melhor, circunstâncias do jogo, se saísse com a vitória lá também, não era surpresa nenhuma. Exatamente. Né? E a Ponte? A Ponte, vamos analisar a Ponte. Jogou o primeiro jogo com o Grêmio no Sul. Quer dizer, é difícil você bater o Grêmio no Olímpico, apesar que o time também vem se remodelando, essas coisas tudo, mas o Grêmio é um imortal lá no próprio Olímpico. Depois venceu o São Paulo em Campinas e empatou com o Cruzeiro, no Mineirão. Quer dizer, a Ponte aí, o início da tabela aí, a Ponte, se a gente for analisar friamente em todas as equipes, a Ponte pegou os 3 jogos difíceis. Sim. Quer dizer, ela conseguiu aí, ó, 5 pontos, quer dizer, venceu em casa, empatou 2 jogos fora, quer dizer, se continuar assim, é sério candidato e ficar entre os primeiros, até se não ficar entre o quarto, mas você ficar numa Sul-Americana. Ela foi o inverso do Sport, né? O Sport jogou 2 em casa e 1 fora. Exatamente. E mesmo assim eles conseguiram somar 5 pontos, né? 2 a menos que o Sport. Então, se a gente for acompanhar aí o início dessa rodada, você pode ver. Eu acho não, a Ponte Preta, que teve as 3 rodadas, os adversários mais difíceis. E a equipe aí do Guto Ferreira vem estruturadinha, você viu ontem, deu trabalho lá no Mineirão. Se saísse com a vitória lá, não era surpresa não, porque a Ponte vem demonstrando um bom futebol. Com certeza. Agora até que também eu gostaria que você comentasse sobre o Corinthians, né? O Corinthians que empatou com o Fluminense, o Guerreiro errou um gol feito. O que podemos esperar aí do Corinthians que, já que tudo indica, vai ficar sem o Guerreiro, né? O Guerreiro não vai renovar aí com o Corinthians, né? Vai para a equipe
peruana, né? Vai se apresentar para a Copa América e depois não deve voltar mais. Corinthians sem um Guerreiro, será que vai cair de produção? O que podemos esperar desse Corinthians que está em terceiro com 7 pontos, fica nessas posições, cai na tabela? O que podemos esperar, Gil? A situação do Corinthians é imprescindível, né? Porque soube aproveitar os 2 primeiros jogos com 2 vitórias. Agora que a gente tem acompanhado, o Corinthians vai perder várias peças fundamentais, como o Guerreiro, o próprio Emerson Sheik. Vai ter, talvez não deve renovar aí, que diz, com o Fábio Santos, com o Danilo. E depois também no fim do ano tem alguns jogadores que estão vencendo os contratos, como o Ralf. Quer dizer, só que o Corinthians também, eu creio que o Tite, ele já estava preparado para essa situação aí. Porque o Tite, a gente vê nas entrevistas, que ele já sabia que poderia, caso uma eliminação na Libertadores precoce antes das finais, poderia acontecer esse certo desmanche, entre aspas, aí. Mas o Corinthians é sempre uma equipe forte, sim, porque tem uma estrutura boa. Você não viu ontem, o Guerreiro perdeu o gol lá, mas... E o Cássio? O Cássio tem certas horas que ele agiganta, né? E certas horas que precisa, toma uns gols aí que não dá para acreditar. Mas o Corinthians tem uma defesa boa, um meio de campo bom, marcador, e vai ter que arranjar um substituto à altura aí pro Guerreiro, que não é fácil. Quer dizer, está fazendo o Wagner Love, está fazendo um treinamento específico aí, para ver se adapta ao estilo de jogo do próprio Tite. O Corinthians eu creio que deve configurar aí para uma Sul-Americana. Libertadores já é meio difícil, né? Tá aí a opinião do Gil. Corinthians, portanto, aí precisa e muito tentar suprir a ausência já do Guerreiro para as próximas partidas, porque senão realmente deve ficar de fora aí do G4 que o leva para a Libertadores. São Paulo venceu o Joinville, né, dos times paulistas também que restam. O Palmeiras perdeu para o Goiás e o Santos perdeu para a Chapecoense, além do empate entre Cruzeiro e Ponte Preta 1-1. Destes, acho que o mais lamentável mesmo foi o Palmeiras, né, por ter perdido em casa, né, você como palmeirense, até você já citou, né, que realmente a paciência do torcedor palmeirense vai se acabando, né. A esperança era já ter um título paulista, né, poderiam até ser campeão paulista, mas mesmo se viesse o título e tivesse essa campanha no Brasileirão, com certeza não estariam contentes, né? Não, eu concordo, Valdinei, porque o título paulista, o Palmeiras perdeu nos pênaltis. Como poderia ter vencido nos pênaltis. Então, o paulista não tem nada a ver, como você citou, poderia ser campeão como sendo vice, para iniciar uma competição tão mal como está o time. Quer dizer, os 2 primeiros jogos, aí você pega contra o Atlético Mineiro, um time reserva do Atlético Mineiro, o Palmeiras saiu 2 vezes em desvantagem, conseguiu empatar no finalzinho do jogo. Agora pega o Joinville. O Joinville, até o momento, não marcou nenhum gol. Quer dizer, é equipe frágil. Se o São Paulo... O próximo jogo do Palmeiras? Não, o segundo jogo. O segundo jogo foi contra o Joinville, está certo que jogou na Arena Joinville. Mas mesmo assim, é uma equipe frágil. Não marcou nenhum gol até o campeonato. O São Paulo não teve dificuldades por vencer o Joinville por 3-0. Poderia até ter vencido por mais. Agora pegou o Goiás também, que é uma equipe que não é equipe tradicional, não é equipe que está sempre despontando entre os primeiros. Apesar que, volto a falar, o Palmeiras jogou bem, o Renan foi fundamental para esse jogo, mas não pode. O Palmeiras tem que fazer como o Corinthians, como os times grandes, que dentro da sua casa tem que ser quase imbatível. Não pode se perder jogos aí que é considerado fácil, e jogos aí que é fundamental para uma sequência do campeonato, ele precisa se manter entre os primeiros. Com certeza, e já lembrando, né, você aí, torcedor palmeirense, corintiano, já podem já comprar as suas pipocas para final de semana, que tem clássico Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians. Será no domingo às 16 horas, com certeza aí televisionado para você acompanhar esse grande clássico. Pedreira já para o Palmeiras, né, e também para o Corinthians, né, se quiser se manter ali, vai ter que vencer o clássico. Quem vencer aí, lógico, pode dar uma embalada na competição. O São Paulo vai enfrentar o Inter no Beira-Rio, no mesmo dia e horário. O Santos também joga no domingo, porém às 11 horas da manhã, diante do Sport, na Vila Belmiro. E a Ponte Preta encara no sábado, às 18h30, a Chapecoense no Moisés Lucarelli. Então, um jogo aí para a Ponte também tentar aí alavancar a sua pontuação na tabela, tentar chegar a 8 pontos
incomodar ali os líderes. Então, já grandes jogos na próxima rodada. Além de Corinthians e Palmeiras, vamos ter também o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, também um grande clássico. Que rodada eletrizante, já a quarta rodada com grandes jogos. Valdinei, pode falar. Eu acho que talvez nessa rodada aí já pode até ter surpresa, porque Flamengo e Fluminense, não sei não, se o Flamengo chegar a perder, o trabalho do Luxemburgo já está sendo questionado, se o Palmeiras também perder para o Corinthians, não sei não se o Oswaldo não vai balançar. Bem lembrado, né, Gil? No programa de quarta-feira, que foi o último que a gente gravou, pois sexta foi feriado, aniversário de Fernandópolis, a gente, né, você tinha citado que o treinador Dubrix, né, Ricardo Dubrix, do Fluminense, estava balançando e que naquele dia mesmo poderia, né, acontecer de sair realmente, né, após o programa, já o treinador foi dispensado do Fluminense, já o segundo, né, Filipão não foi dispensado, mas vamos dizer assim, já saiu das equipes da Série A, Filipão do Grêmio e o Ricardo Dubrix do Fluminense. Quem será o próximo aí, né? Na próxima rodada, pelo que podemos ver aqui, poderemos ter mais um treinador caindo aí nas equipes de elite do futebol brasileiro. Então vamos aguardar na sexta-feira, né, programa de quarta, de sexta, a gente vai estar relembrando para vocês esses jogos e os destaques da rodada. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo sobre decisão da Série A3 e também Paulista da segunda divisão. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato. E também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442
4979 ou 996182727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta segunda-feira, né? Lembrando para você de casa que terminou a exposição, né? Acabou a 48ª Expo Fernandópolis e tivemos a final do rodeio neste domingo, né? Nessa noite de domingo, uma rodada de montadas eletrizante, tanto em cavalo quanto em touros. No Cutiano, quem levou a melhor aí, quem levou o troféu foi Rodrigo Pedro Rosa, de Indaiatuba, São Paulo. Montou o animal 7 ouro da companhia WR e conseguiu aí, no geral, a maior pontuação, 263,50 pontos. Em segundo lugar, Fabiano Conceição, de Piracicaba, montou o Cowboy Solitário, também da companhia WR, e ficou aí por 0,25 de diferença para o primeiro colocado, né? 263,25 contra 263,50 do Rodrigo Pedro Rosa, portanto, campeão do Cutiano, categoria Cutiano. E na categoria Touros, quem levou a melhor foi Luiz Fernando Oliveira, de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul, montando aí o touro Cangaço, da companhia Euripinho Solo, grande montaria também em touros, e foi campeão com um pouco mais de sobra, aí, 20 pontos aí de diferença, quase, com 360,5 pontos contra 344 pontos do segundo colocado, Otoniel Gonçalves Silva, de Santana do Araguaia, do Pará, montou o touro Promissor, promotor da companhia Paulo Emílio. Então, campeão aí Luiz Fernando de Oliveira, parabéns aos campeões, né? A Luiz Fernando de Oliveira e o Rodrigo Pedro Rosa, os campeões do rodeio da 48ª Expo Fernandópolis, que foi um sucesso, né? Graças aí a muito trabalho da assessoria de imprensa, de todos os organizadores, né? Gutinho Sisto, Leozinho e muitos outros aí envolvidos. Leozinho, não é o Leozinho aqui não, é o Leozinho mesmo lá do Bartô, que trabalharam com muita vontade e fez a festa aí ser um grande sucesso, inclusive até de público, né? Muitos achavam que não ia chegar nenhum dia a lotar, mas quinta-feira, sexta e sábado aí, e ontem também domingo, muito lotado a arquibancada para acompanhar shows e também o rodeio. Acabou agora só no que vem, né? Para quem gosta, infelizmente acabou, para quem não gosta, né? Fica aí o desejo, quem sabe no ano que vem você possa ir lá, que eu tenho certeza que com um pontinho de vontade aí você ficou na sua casa. Mas mudando de rodeio, que também é esporte, por isso estamos falando, vamos voltar a falar agora de futebol, do Paulistão da Série A3, Série A3, decisão Votuporanguense e Taubaté. O jogo foi neste domingo, 10 horas da manhã, o último jogo, por sinal, do estádio Plínio Marim. E o nosso grande amigo Gil estava lá presente, né? Foi acompanhado da sua esposa Rita Cipriano e puderam acompanhar um grande jogo, né, Gil? Fala pro pessoal de casa tudo que aconteceu lá nessa decisão, nem vou falar o resultado, você cita aí tudo que aconteceu de melhor em Votuporanga ontem. Realmente quem esteve presente ontem no estádio Plínio Marim teve o prazer de presenciar um ótimo jogo. No começo foi eletrizante, o Taubaté foi para cima da Votuporanguense, não ficou recuado em momento algum, e a Votuporanguense também. Só que no início já do primeiro tempo, teve um pênalti lá que discutível, porque na minha opinião não foi pênalti, e o Cavalo bateu e fez seu 16º gol na competição, que é o maior artilheiro aí da Série A3 desse ano, o Anderson Cavalo. Apesar disso, o gol não intimidou a equipe do
grupo da Central, que foi para cima tudo, mas não conseguiu suplantar a Votuporanguense, que estava bem posicionada no ataque, no meio de campo, e teve grandes oportunidades com o Anderson Cavalo de ampliar. Já no segundo tempo, Paulo Eduardo e Paulinho fizeram os gols que deram a vitória por 3-0 para a equipe de Votuporanga. Paulo Eduardo, né, para quem não sabe, é o Romarinho, né? Romarinho. Fala Paulo Eduardo, mas é o Romarinho. Quando ele entrou, o primeiro lance que ele pegou já fez o gol. Tem estrela o Romarinho. E também a torcida do Taubaté esteve presente. Ontem teve 5.287 pessoas, como você citou aí, no Plínio Marim. O último jogo aí, porque o estádio depois não vai presenciar mais jogos da... Lotado, então? Nossa, eu cheguei 9h15 lá, já praticamente não tinha lugar nas cobertas, precisa ver. O resultado foi justo para a Votuporanguense, apesar desse pênalti indiscutível, que eu achei que não foi. Quer dizer... Esse público que você citou, e tem uma renda de quanto, Gil? 72 mil, né? Uma renda boa também para o Votuporanguense. E deu como você citou, deu um grande passo aí para a conquista aí da Série A3, porque agora no jogo de volta domingo 3-0, né? 3-0, quer dizer, a Votuporanguense aí provavelmente deve estar completa, e se jogar, que vem jogando aí, não precisa, faz o jogo normal, não precisa ficar recuada, nada, se ficar recuada é até pior, né? Quer dizer, então aí um belo placar, uma bela vitória aí, merecidamente, uma campanha aí fantástica aí da equipe de Votuporanga, e tem tudo aí para domingo sagrar-se campeão da A3. Daí, destaque, portanto, da Série A3, né? O Gil pôde acompanhar ontem a Votuporanguense dando esse grande passo para o título da Série A3, né? E a gente fica na torcida, é claro, para que possa realmente conquistar esse título, né? Pois vem jogando bem, né? O Gil vem acompanhando, né? Nos informa aí, deixa você informado que realmente a equipe merece o título. 3-0, só se uma tragédia acontecer no próximo jogo da decisão, pode tirar realmente o título da equipe de Votuporanga. Vamos acompanhar o último jogo, né, nesse próximo final de semana, e na segunda que vem vamos, quem sabe aí, parabenizar o campeão, que seja ele a Votuporanguense. Mudando agora de Paulista da Série A3, vamos falar de Paulista da segunda divisão, né? Vamos dizer assim, na quarta divisão, onde está o Fernandópolis. Fernandópolis que acabou empatando com o Tanabi em casa em 1-1. Mas também tivemos outros jogos na rodada. Também tivemos no mesmo dia, no sábado, Noroeste 2, Bandeirantes 0. Fernandópolis 1, Tanabi 1. Aí o que me chama a atenção, Gil, é que logo após o jogo, a gente pôde se encontrar ali, eu, né, pude encontrar com os amigos no Bar Águia, que fica ao lado do estádio Cláudio Rodante. E o pessoal perguntou, né, o pessoal da Sangue Azul, alguns amigos estavam lá, os jogos, né, que ainda iam haver na rodada. E eu acabei brincando, eu falei, olha, se o Grêmio Prudente, que joga fora contra o Assisense, vencer, e o Vossen também joga fora, vencer, e o outro jogo acabar empatado, a gente continua em terceiro. E realmente aconteceu, né? Não que eu profetizei, mas acabei, né, citando aí, alguns amigos que estavam lá, vão lembrar. O Grêmio Prudente venceu o Assisense por 1-0 e se manteve na segunda colocação. José Bonifácio e Oswaldo Cruz empataram em 2-2. E o Vossen de Assis, mesmo jogando em Rio Preto, venceu o América por 3-1. Portanto, esses foram os resultados, e o Fernandópolis infelizmente deixou escapar aí mais pontos, né? Jogando em casa, o certo seria fazer sua lição correta, vencendo e ganhando os 3 pontos. 1-1, na minha opinião, foi de grande tamanho, né? Já teve uma ótima importância, porque pelas circunstâncias da partida, 1-0 para o Tanabi parece que estava escrito até o fim do jogo, mas o Fernandópolis conseguiu anotar aí, até poderia sim ter virado, né, com alguns outros lances, mas a equipe deixou muito a desejar, pelo menos na minha opinião. Eu vou mostrar para o pessoal de casa, a gente vai passar aí como é que foi o jogo, e depois eu gostaria que você, Gil, comentasse sobre essa rodada, né? Comentasse sobre o Fernandópolis, que mais uma vez decepcionou um pouco mais o seu torcedor aqui em casa. Acompanhe como foi o jogo Fernandópolis e Tanabi.
você acompanhou os melhores momentos, né? Tudo que aconteceu entre Fernandópolis e Tanabi. Como você pôde acompanhar, o Tanabi saiu na frente com um gol contra, né? O jogador volante Miller, camisa 5 do Fernandópolis, teve a infelicidade aí de um cruzamento, tentou cortar a bola, acabou chutando, tirando do goleiro Ramon, né? O goleiro do Fernandópolis. Camilo. Ramon, onde que eu tô com Ramon? Gente, acho que é efeito exposição, né? Que acabou, mas tudo vai voltar ao normal logo. Então, o goleiro Camilo acabou ficando aí sem chance para o desvio do Miller, 1 a 0 para o Tanabi. E na segunda etapa, como você pode ver aí, de tanto tentar, o zagueiro Jean-Pierre conseguiu anotar aí o gol de cabeça, onde deixou aí a torcida, né, do Fernandópolis toda contente, feliz, mas infelizmente só ficou nisso, no empate 1 a 1. Gostaria, portanto, Ju, que você comentasse, né, sobre essa partida, essa rodada, e também o que podemos esperar aí para os próximos jogos, lembrando que o Fernandópolis está na 3ª colocação, mesma posição que começou antes da rodada, desta vez com 8 pontos, né? O Vossen lidera com 16 e o Grêmio Prudente também com 16 em segundo. Já dispararam, né, abrindo 8 pontos de vantagem para o terceiro, que é o próprio Fernandópolis. Oswaldo Cruz vem em quarto com 8 também. Depois vem Noroeste em quinto, Assisense em sexto e Tanabi em sétimo, ambos com 7. América em oitavo com 6, José Bonifácio em nono com 5 e o Bandeirante de Birigui em 10º com apenas 1 ponto. Portanto, essa é a classificação do grupo do Fernandópolis. Fica à vontade, Gil, pode, né, comentar aí tudo que você achou dessa rodada e desse grande jogo. Vamos trocar uma ideia. Inicialmente aqui eu vou falar como foi a rodada aqui do grupo 1. O Grêmio Prudente aí, através do Meia Cairo, foi que fez os 2 gols aqui contra a partida do Fernandópolis, atingiu a marca de 100 gols na segundona. E venceu o Assisense, né? E consolidou na 2ª posição com 16 pontos, perdendo apenas em saldo de gols para o Vossen. O Vossen tem um saldo de 9 gols, enquanto que a equipe de Prudente tem 7. O Vossen venceu o América em Rio Preto por 3 a 1 e consolidou aí na 1ª colocação. O Assisense aí, que nas últimas 3 rodadas perdeu os 3 jogos. Perdeu para o Oswaldo Cruz em casa, perdeu para o Fernandópolis aqui e perdeu ontem também para o Grêmio Prudente. Quer dizer, então a equipe de Assis aí já não vem com uma boa campanha aí. Também tivemos a vitória aí do Noroeste, que também agora parece que veio alguns jogadores da Ferroviária, está integrando a equipe. O Noroeste venceu 2 a 0 o Bandeirante. O Bandeirante que é a pior campanha do nosso grupo, aí, com apenas 1 ponto, né? E o Noroeste aí já está encostando no G4, ele é o 5º colocado. A próxima rodada aí, ó, vai ter disputas eletrizantes, ó, inclusive pela própria liderança do campeonato. O Vossen vai enfrentar o Grêmio Prudente. E também tem uma disputa direta aí pela 3ª posição, Oswaldo Cruz e FFC. Só que também, se a gente for pegar aí, na Valdinei, hoje do terceiro até o terceiro a gente pode colocar até o 9º, né? Até o 9º tem chance se o José Bonifácio vencer. Porque ele tem 5 pontos, mas se você pegar do terceiro ao sexto, aí tá tudo embolado. Isso aí devido ao quê? A própria fragilidade do nosso time, porque dentro de casa não conseguimos vencer. Se tivesse vencido dentro de casa e aquele jogo ainda que não sai na memória nossa, era de José Bonifácio, o Fernandópolis poderia ter 4 pontos a mais aí, tá aí com 12 pontos, ter uma certa folga aí, uma certa gordura, porque agora pega 2 jogos considerados até difíceis, pega o Oswaldo Cruz lá, que é o adversário direto pela vaga. 3, né? Vamos falar 3 jogos difíceis. Depois pega o América fora, com o América não vem uma campanha boa, mas isso aí também para nós não tem muito significado, né? Porque o Zé Bonifácio não viu na campanha boa, nós perdemos. Depois, quem você falou, encerra a primeira fase em casa, com o jogo mais difícil, contra o Vossen. Então, quer dizer, esses 4 pontos já começou a fazer falta para nós aí na sequência do campeonato. Aí no jogo aí contra o Tanabi, que dá para perceber, a equipe lá, realmente, outra vez, a gente sente, a torcida, todo mundo, o time entra mal escalado, quer dizer, não é equipe compacta, também não é muito agressiva, precisa primeiro tomar um gol para depois sair atrás do placar, que vai ser mais agressiva. E depois também das modificações que a gente percebe aí, se for ver nas próprias imagens que a gente passou dos melhores momentos,
foi durante o segundo tempo que o FC, após tomar o primeiro gol, após substituir algumas peças aí que não vinham bem, não foi só esse jogo contra o Tanabi também, no jogo passado também não teve boa atuação, após substituição o time, a equipe melhora. Então acho que a comissão técnica tem que rever essa escalação aí, eu acho que durante os treinos aí, mudar essa equipe aí, porque a gente tinha amplas condições de vencer o Tanabi, e quase complicamos, e quase que perde o jogo aí. Se tivesse saído com a derrota aí, não sei não. Tinha complicado muito mais, apesar de várias chances que tivemos aí, mas volto a falar aí, dentro de casa, ó, chega de tensão e sofrimento, gente. Dentro de casa a gente tem que fazer que nem está fazendo o Voss e o Grêmio Prudente, a gente tem que ditar as regras aí e fazer o contrário. Se impor e deixar o time, o adversário aí em maus bocados, não o nosso, cara. Realmente o Fernandópolis resolveu jogar apenas no final do segundo tempo, onde conseguiu o gol de empate, daí em diante que quis buscar a vitória, né? Acho que o desejo nosso é que essa vontade tenha já desde o início da partida, que aí, como disse o Gil, não vamos passar por esses maus bocados durante a partida, né? Acabamos levando um gol e a equipe adversária aí nos pressionando para tentar ampliar o placar, coisa que era para o Fernandópolis estar fazendo. Realmente precisa ainda muito trabalho. Tem um elenco bom? Tem, mas não está sabendo aproveitar às vezes todas as peças que possuem, né? Então o técnico Carlinhos aí precisa realmente conversar com todos, diretoria parece prometeu conversa nesta segunda ou terça-feira com o elenco após esse empate em casa, que realmente não pode acontecer, né? Pelo menos o dever de casa tem que ser feito. Se quer realmente subir, se quer realmente se classificar para a próxima fase, precisa vencer jogos em casa. Já perdeu 3 pontos para o Grêmio Prudente, agora perdeu mais 2 agora em casa para o Tanabi. Então, ou recupera fora agora, né? Tem 2 jogos fora. Se vencer os 2, a equipe está isenta, pronto, já está pago a dívida de uma derrota e um empate em casa. Agora, se perder os 2 jogos fora, aí já complica na tabela. Como disse o Gil, até o 7º colocado, né, que é o Tanabi, tem 7 pontos. Só que eu vou até mais além. O José Bonifácio está em 9º, que é o penúltimo, tem 5 pontos. Se o José Bonifácio vencer uma partida e o Fernandópolis perder do Oswaldo Cruz, já empatamos em ponto com o 9º colocado. Eles vão para 8. Lógico que a gente pode ficar na frente por saldo de gols, mas mesmo assim é uma classificação ainda muito perigosa, né? Não vamos dizer aí estamos em 3º lugar com muito orgulho, não. Estamos em 3º lugar porque os outros estão piores que a gente ainda, né? Tem alguns que estão piores, né? Teve alguns outros tropeços, mas o Fernandópolis não está nada bem ainda, né? O Fernandópolis precisa melhorar e muito se quiser realmente chegar na próxima fase. Você quer complementar mais alguma coisa? Valdinei, eu concordo plenamente com o que você disse. Eu acho que essa colocação nosso 3º lugar aí, acho que a gente não tem que comemorar muito, não. Devido à fragilidade dos nossos adversários e da nossa equipe. Eu até esqueci desse jogo que você citou do Grêmio Prudente que perdemos em casa. Eu falei de 4 pontos, poderia ser mais, poderia ser 5 ou 8, que a gente deixou escapar. Então, quer dizer, eu acho que ainda a equipe, como você disse bem, a comissão técnica, e tem que rever essas pessoas aí que foram contratadas para serem titular, mas não vem desenvolvendo um bom futebol, deixando muito a desejar. Então é um momento de reflexão aí, e quer dizer, e é fundamental essas 3 partidas que restam para a primeira fase. E apesar que não são jogos muito fáceis, não. Citando todos os jogos, era para estarmos junto ao Vossen com 16 pontos. Se caso tivéssemos somado aí, né, vamos aí, 3 pontos diante do Grêmio Prudente, 3 do Bonifácio, 3 do José Bonifácio, seriam 6, com mais 2 agora, né? Tudo bem que somou, né? E 7 com 8, estaríamos aí com 15, um a menos que o Vossen. O Grêmio Prudente estaria com 13, então estaríamos na vice-liderança folgado. Então quer dizer, você vê aí sim a gente estaríamos felizes e realmente contentes com a classificação na tabela. Agora esse 3º lugar para mim é enganoso, tá? Enganoso, tanto que os torcedores aí não devem ficar empolgados, tanto que não estão. O
Torcedores da Sangue Azul, inclusive, marcaram a reunião amanhã, terça-feira à noite, né, em uma das casas, né, de um dos torcedores, e chamou aí, convocou a imprensa, convocou também alguns torcedores e empresários. Segundo eles, precisam sim serem discutidos os assuntos do Fernandópolis para que se tome um rumo certo realmente na competição, para que não fique sempre aí chegando em casa e fazendo esse papelão com a torcida, que realmente é o que faz a diferença. A torcida, quando quis incentivar o Fernandópolis, a equipe, né, mostrou mais vontade, mas é lógico, se a equipe mostrar vontade já no início, a torcida também vai mostrar empolgação no início. Então fica aí o recado para ambos, né? Torcida sempre incentivar, torcida sempre incentivar e também os jogadores jogarem, né? Nosso programa Jornada Esportiva de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Gil, agradeço mais uma vez aí a sua presença, né, conosco sempre, e que venha aí os jogos no meio de semana para a gente poder comentar também. Quarta-feira estamos juntos. Boa tarde, Valdinei e amigos, e até quarta-feira com mais um novo programa. Com certeza, o programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência, né, pela TV Cabo Mix, pela internet, e continue com a nossa programação. Um abraço e até quarta, se Deus quiser.